Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do Papo Gol, um podcast que fala do impacto da pandemia nas nossas vidas sob a perspectiva dos profissionais da Gol e de seus pares no mercado. Eu sou o Dr. Mário José Melo Martins, médico do trabalho e gerente de gente e cultura da Gol, e hoje eu vou conversar com o Dr. Felipe Almeida, que é o gerente médico do Hospital Israelita Albert Einstein, e vamos falar das medidas de saúde que adotamos juntos nessa nova fase da pandemia. Obrigado pela presença e seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Felipe. Olá, Mário. Muito obrigado por me receber. Felipe, no último mês de dezembro, a Gol e o Einstein colocaram em prática um projeto de consultoria com o intuito aí de avaliar, reestruturar e certificar as medidas de segurança que a companhia já vinha adotando contra o contágio da Covid-19, principalmente aí nas nossas aeronaves, nos aeroportos e nos demais ambientes da Gol. Falando um pouquinho no início da pandemia, mais especificamente lá por março de 2020, essas medidas, essas precauções foram já tomadas pela Gol de uma forma muito ágil e muito rigorosa, garantindo a saúde e o bem-estar não só dos clientes que voam conosco, mas também dos nossos colaboradores e das empresas parceiras que atuam nos nossas dependências. O objetivo agora é a obtenção do selo Einstein padrão de qualidade e segurança Covid-19. Explica para nossos ouvintes e espectadores o que essa chancela representa para a empresa que a recebe e também para os clientes que utilizam dos seus serviços. Ótima pergunta, Mário. Acho antes importante a gente contextualizar para quem está ouvindo quem que é o Einstein, né, e o que a gente representa. Então, o Einstein surgiu já há 65 anos e a história dele sempre foi marcada pela excelência, né, na busca de diversas acreditações nacionais e internacionais, e por conta disso, o Einstein é reconhecido como o melhor hospital da América Latina já há 11 anos consecutivos pela América Economia e o melhor hospital da América Latina pela Newsweek também. Nós somos o único hospital nos 50 melhores do mundo. Além da atuação do Einstein, né, dentro da área hospitalar, a gente tem uma unidade hospitalar muito grande aqui em São Paulo, tem diversas outras unidades avançadas que atendem o público privado de convênios e tem uma atuação muito forte também dentro do sistema público, onde a gente opera hoje 2 hospitais que ficam em São Paulo e diversas unidades de atenção primária e secundária. Além de atenção à saúde e assistência, o Einstein também faz ensino, educação, pesquisa, inovação, e por conta de tudo isso, toda essa experiência, surgiu a consultoria do Einstein, para levar para outras instituições essa experiência, as melhores práticas do Einstein. Então, o Einstein fez uma parceria junto com a Gol para poder levar as melhores práticas para a Gol e para o passageiro da Gol pensando na Covid. Então, para tornar o ambiente onde o passageiro da Gol está frequentando o mais seguro possível. Então, isso significa hoje para o passageiro que viaja na Gol, que a Gol é a companhia mais segura para poder se viajar considerando os cuidados relacionados à Covid, porque esses cuidados foram orientados e validados e chancelados pelo Einstein. Acho que é importante relembrar um ponto aqui na nossa conversa, que todas as aeronaves da Gol contam hoje com um sistema de filtro de ar chamado EPA. Esse sistema remove do ambiente 99,97% das partículas nocivas à saúde, principalmente aí quando a gente fala de bactérias, vírus, alérgenos, e ele devolve para o ar interno da cabine uma condição de ar puro a cada 3 minutos. Isso somado ao uso de máscaras e ao uso de álcool gel faz com que o nível de segurança a bordo se torne muito confiável. Mas há outros cuidados que devemos também tomar, não só nessa parte da filtragem, como de máscaras e de álcool, mas também dentro das aeronaves dos aeroportos, que não deixam de ser importantes. E todos eles é o que está sendo avaliado agora pela consultoria do Einstein. Descreva para nós quais são as fases dessa consultoria prestada para a Gol e o que elas abrangem. Perfeito, Mário. Então, nosso projeto ele é dividido em 4 principais fases. Então, vou passar um pouquinho para vocês cada uma dessas fases. Então, na primeira fase, a gente criou uma equipe de trabalho multidisciplinar junto com a Gol. E tem
tanto o time do Einstein e o time da Gol, por onde o passageiro vai passar, né? Desde que ele faz a compra da passagem dele até ele pegar o voo e desembarcar. Então é importante que a gente contemple a jornada inteira do cliente dentro do ambiente da Gol. Primeiro a gente avaliou, depois de criar esse time, a gente avaliou todo o plano que a Gol já tinha construído. Então a Gol já tinha se preparado de alguma forma para garantir a segurança dos viajantes. A gente avaliou isso, avaliou também aspectos relacionados à saúde, à Covid nos aeroportos e nas aeronaves também. A gente avaliou tudo que é responsabilidade da Gol dentro dos aeroportos e das aeronaves. Depois desse momento, a gente entrou numa fase de reorientação, então de ajuste, pensando tanto no plano quanto nos ambientes que a gente visitou do diagnóstico in loco que a gente fez, de ambiente e de processo. Então, tudo isso foi reestruturado, tanto o que era lacuna quanto o que era excesso. A gente orientou e treinou todo o time da Gol nesses novos padrões. E aí, depois dessa etapa terminada, a gente entrou na fase 3. A fase 3, a gente avaliou e estruturou o modelo médico assistencial. Então, o que a Gol faz hoje se acontece, né, por um acaso, de ter um passageiro suspeito de Covid em um dos voos dela? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou pedir apoio? Como que eu vou conduzir o caso? Como que eu vou conduzir o caso e aqueles passageiros e os tripulantes que estavam ao entorno daquele caso suspeito depois que o voo acaba? Então, tudo isso também foi estruturado na Gol com o apoio do Einstein. E a gente entrou agora na última fase do nosso projeto, que é a quarta fase, que a gente audita continuamente a Gol, pensando tanto em aeroporto, quanto em loja dentro do aeroporto, quanto no voo e nos processos de embarque, desembarque e check-in, para ver se tudo que a gente determinou que a Gol precisava fazer para garantir a segurança do seu passageiro está sendo efetivamente feito. Então, a gente fez o diagnóstico, fez toda a reestruturação e agora está verificando se, de fato, a Gol está implementando tudo isso. Felipe, a primeira fase da consultoria a gente pode dizer que foi concluída. Nela, a equipe do Einstein realizou visitas na Gol nos diversos aeroportos onde a companhia atua. Nesse momento, os aeroportos focados foram de Guarulhos, de Congonhas, Santos Dumont e Galeão. Dessas avaliações nasceu um item importante que chamamos de tríade de cuidado, que vai ser o nosso mote, o nosso objetivo para a implementação de um plano de ação dentro da companhia. Em primeiro lugar, como são feitas essas visitas e por quem? Legal, Mário. Então, essas visitas, elas são pensando realmente na jornada do cliente da Gol. Então, a gente organiza a visita como se a gente fosse um cliente da Gol e passa por todos os pontos aonde esse cliente passaria. Então, pensando na loja, nos procedimentos de check-in, nos procedimentos de embarque, nos procedimentos de voo, nos procedimentos de desembarque e de retirada de bagagem. Essa visita ela é feita por um time multidisciplinar do Einstein. Então, hoje a gente conta com um time que atuou dentro do projeto da Gol, que tem médico sanitarista, médico infectologista, engenheiros de produção especialistas em processo, engenheiros biomédicos, equipe de enfermagem. Então, todos esses profissionais avaliaram essa jornada, cada um com o seu olhar, para conseguir, de fato, garantir essa segurança nas ações que a gente vai implementar posteriormente. Podemos falar até que um ponto principal dessas visitas, dessas abordagens que foram feitas nos aeroportos, contribuiu para trazer oportunidades de melhorias nas medidas de combate à Covid que a Gol já vinha implementado, né? E com relação a tríades de cuidados, distanciar, higienizar e prevenir, o que cada um deles engloba? Vamos lá, Mário. Então, esse distanciar, a gente fala é onde, o higienizar é o que e o prevenir é o como. Então, a questão de distanciar, de novo, a gente tem que pensar na jornada inteira, né? Então, da parte de distanciar, a gente trabalha com as estações de trabalho internas da Gol, então, o ambiente que só o funcionário da Gol trabalha, né, não tem interface com o cliente, as estações de trabalho externas, então, onde o funcionário da Gol
tem contato com o cliente, a parte toda de check-in, as áreas de embarque, as áreas de desembarque e os voos também na medida do possível. Então, a gente sempre fala, sempre que possível, a gente mantém o distanciamento adequado em todos esses ambientes. Então, tem as estratégias de demarcação, de orientação do comportamento dos pacientes. Quando a gente entra na parte de higienização, a gente tem que pensar de novo nos ambientes externos, que são responsabilidade onde atuam só os colaboradores, nos ambientes externos, onde eu tenho interface nos aeroportos e lojas, dos colaboradores da Gol com os seus clientes, na higienização das aeronaves, na higienização também dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, nos equipamentos de uso comum e também sempre na higienização das mãos. Então, por mais que a gente fale na higienização de todo o ambiente, com os produtos químicos adequados, no intervalo de tempo adequado, a gente sempre tem que lembrar também da questão da higienização das mãos, que nunca pode ser esquecida. E aí, quando a gente fala em prevenir, que é o como, o principal aqui é a questão de uso dos EPIs adequados. Então, quem tem que usar máscara, qual é o tipo de máscara que tem que usar, quem tem que usar face shield ou óculos de proteção, como que a gente vai fazer a manutenção adequada, né, o uso adequado dessas máscaras, quais são os cuidados que os funcionários da Gol, os colaboradores da Gol têm fora do trabalho também, a gente também orienta isso, e toda a parte de comunicação visual. Muito bom. E olhando ainda para essa tríade de cuidados, Felipe, o que podemos destacar como próximos passos a serem adotados aí pela Gol no que se refere ao uso de máscara pelos nossos colaboradores, quando a gente fala de higienização e distanciamento, manutenção de equipamentos de segurança e ainda com relação aos ambientes de trabalho internos da Gol? Legal, Mário. Aqui a gente vai trabalhar com a questão das especificações técnicas das máscaras. Então, é ideal que as máscaras tenham uma padronização específica. Quando elas são de tecido ou quando elas são descartáveis, elas seguem ou a normativa da ABNT ou então a RDC da Anvisa, então isso é muito importante seguir. A máscara, ela não é um adorno pessoal. Ela é, de fato, um equipamento de proteção individual. Então, eu tenho que garantir a padronização do uso dessas máscaras e do tipo de máscara. Sobre as questões de sanitização, o que a gente reorientou? Quais são os produtos adequados para cada um dos ambientes, para cada uma das superfícies, qual é o prazo que a gente tem que reaplicar, fazer a higienização, como que esse processo tem que ser realizado. Na parte de distanciamento, qual que é o distanciamento adequado dentro de cada um dos ambientes que o passageiro frequenta, como que isso vai ser demarcado, como que isso vai ser comunicado. E como que a gente, depois de tudo isso, vai fazer a manutenção de todas essas atividades. Então, é muito importante a gente implementar e depois de fazer a implementação, a gente seguir fazendo a manutenção e não deixar as coisas voltarem ao que eram a ser antes. Então, é isso que a gente tem trabalhado, Mário. Ok. A Gol tem hoje quase 15 mil colaboradores, e muitos deles estão na linha de frente, outros estão nas operações dentro e fora das aeronaves, e tem aqueles também que estão em contato com o público, tanto nos aeroportos como nos ambientes internos da empresa. Então, Felipe, a consultoria também encampa alguma recomendação ou algum cuidado a serem tomados pelos colaboradores fora desse ambiente de trabalho? Com certeza, Mário. A gente tem que ver a Covid como algo muito dinâmico e presente em todos os ambientes que a gente frequenta. Ela está presente nos ambientes de trabalho, ela pode estar presente em casa e ela está também presente no deslocamento que a gente tem. Então, a consultoria orienta uma série de processos e de cuidados quando a gente está saindo do trabalho e indo para casa. Então, como que a gente vai usar o transporte, seja ele particular ou público, de forma segura? Quando eu chego em casa, quais são os cuidados que eu tenho que ter dentro de casa? E quando eu estou em outros espaços públicos, quais são os cuidados que a gente tem que ter também nesses espaços? Então, a consultoria, além de trabalhar a questão dos aeroportos, das aeronaves, das lojas, também trabalha os cuidados que os funcionários da Gol
estão tendo fora desses espaços, de novo, para garantir a melhor segurança possível do viajante da Gol. Chegaram até nós, via redes sociais, muitas perguntas e dúvidas de clientes da companhia sobre essa parceria que o Einstein e a Gol estão celebrando agora. Então, nós elegemos duas que o Dr. Felipe irá responder aqui. A primeira é do André Menezes, e ele pergunta: quais as maiores dificuldades enfrentadas para garantir a segurança sanitária? Olá, André. Obrigado pela pergunta. Quando a gente trabalha com Covid, a gente tem 3 pontos principais. A gente trabalha com ambiente seguro, com processo seguro e com comportamento seguro. Toda essa parte de ambiente e de processo, a Gol, com o apoio do Einstein, está reestruturando. A parte de comportamento seguro dos colaboradores da Gol, a gente também tem uma série de ações e tem tido uma atuação bastante forte. A nossa principal dificuldade hoje é a questão de comportamento do público. Então, a gente tem que, de fato, se conscientizar que omissões individuais têm impacto no coletivo. Então, hoje, a principal dificuldade que a gente tem enfrentado é a questão de comportamento. Agora temos uma segunda pergunta aqui, recebida de Márcia Alves, e ela diz: é preciso apresentar o teste de Covid-19 para voos nacionais? Tipo Guarulhos-Fortaleza, por exemplo. Oi, Márcia, tudo bom? Então, para voos nacionais, ninguém precisa apresentar o teste para Covid. Você pode voar normalmente entre as cidades do Brasil, lembrando sempre que você não pode estar sintomática, então não pode estar com nenhum sintoma que seja suspeito de Covid e também não deve ter tido contato recente com uma pessoa suspeita ou confirmada para Covid. Com isso, você está garantindo a segurança das pessoas que vão frequentar o mesmo ambiente com você. Já para os voos internacionais, isso muda um pouco, e aí cada país tem uma regra um pouco diferente e também vai mudando de tempos em tempos. Felipe, gostei muito da nossa conversa, acredito que ela tenha sido bastante esclarecedora. O objetivo da Gol, quando se aliou ao Einstein nesse projeto, foi de reforçar o compromisso que a empresa tem com a saúde, com a segurança e o bem-estar daqueles que escolhem a Gol para voar e também para trabalhar. Vai muito além de um simples selo colocado nas nossas aeronaves ou nos nossos ambientes de trabalho. É uma mudança de paradigma, uma nova mentalidade sobre prevenção e cuidados nesses novos tempos que a pandemia está nos colocando. Você não concorda? Com certeza, Mário. E aí eu vou reforçar de novo a questão do ambiente, processo e comportamento. De nada adianta a Gol, com a parceria do Einstein, está reestruturando toda a parte de ambiente e de processo se a gente não tem a parte de comportamento adequado. Então a gente tem que lembrar que não tem uma única medida que seja uma panaceia para a Covid, para os problemas que a Covid traz. E de novo, que omissões individuais têm um impacto no coletivo. Então a gente tem que continuar seguindo todas as orientações, ainda mais nessa fase final que a gente está agora, já com a vacina com disponibilidade para uma série de pessoas, de profissionais. Então a gente tem que seguir firme nas nossas medidas para essa fase passar e a gente poder viajar como a gente viajava antigamente. Legal pela nossa conversa, Felipe, foi muito esclarecedor essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e muito obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado, Mário, muito obrigado a Gol e todos os ouvintes, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço. Eu sou o Dr. Mário José Melo Martins, médico do trabalho e gerente de Gente e Cultura da Gol. Quer mandar perguntas, dúvidas ou sugestões para o nosso programa? Então siga os nossos canais nas redes sociais e mande sua mensagem. Obrigado e até a próxima.